Olá, que bom te ver por aqui. Por acaso você já se sentiu indignado em ler ou assistir alguma reportagem? Às vezes parece que a reportagem é superficial, tem algum viés político, é tendenciosa, traz informação parcial. Bem, eu já senti isso. E eu tenho até vontade de responder, por exemplo, quando estou assistindo um noticiário na televisão. Mas não dá, né? A pessoa não vai me ouvir. Bem, pensando nisso, eu criei esse canal, né, Direito de Resposta, onde eu quero contribuir de alguma forma, seja através de alguma outra perspectiva em relação ao que está sendo tratado, o que está sendo analisado, trazer uma análise imparcial, incluir novos dados, analisar contexto, incluir fatos e ou pesquisas. Bem, se você quer ouvir um pouco da minha contribuição, é só seguir o vídeo. Vamos começar os trabalhos? Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Olá, hoje eu separei uma reportagem para você que foi exibida no dia 19 de setembro de 2024 na Rede Globo. Ela fala sobre a média do tempo do paulistano no trânsito. A partir do momento que eu achar que é interessante dar uma pausada para poder fazer um comentário, eu vou interromper o vídeo, né? Vamos começar então? Pois é, né? O trânsito, que parece cada dia mais perigoso, consome quase 2 horas e meia do dia de quem mora aqui na capital. Esses dados são de um levantamento de mobilidade organizado pela Rede Nossa São Paulo e também pelo Instituto Cidades Sustentáveis, né? Que fazem esse estudo há muito tempo, que você confere agora aqui no telão os dados divulgados hoje, os mais recentes, sobre 2024. Esse estudo é feito desde 2007. Ele calcula o tempo médio que o morador da capital passa nas idas e vindas para o trabalho, para a escola e para outros compromissos diários. Nesse ano, olha só, o morador de São Paulo está gastando, em média, 2 horas e 25 minutos nesses deslocamentos. Essa coluna laranja aqui que você vê no final. É 1 minuto a menos do que no ano passado, quando a gente tinha 2 horas e 26 minutos, mas é o mesmo número que foi registrado em 2019, por exemplo, ó, exatamente ano anterior, aí a pandemia, voltamos ao patamar pré-pandemia. E a maior parte dos deslocamentos aqui na cidade de São Paulo é feita no transporte coletivo, mais precisamente nos ônibus. Vamos ver imagens aí ao vivo do terminal Grajaú, na Zona Sul, onde estão agora o Marcelo Campos, Alexandre Fagundes com a nossa Motolink. Segundo a pesquisa, o ônibus é usado com maior frequência por 38% dos entrevistados e o carro vem logo em seguida usado por 23%. Bem, é interessante que não foi colocado aí, eu fui atrás da pesquisa para entender um pouco mais o que estava sendo conversado aí na reportagem. O metrô teve uma participação de 12% e a bicicleta também teve uma participação de 12%. Né? Embora tenha sido considerado motos na pesquisa, não vi nenhum resumo ou algum comentário referente a motos. Eu achei estranho. Vamos continuar. Mas ônibus continuam na liderança aí, né? A frequência em que o paulistano usa meio de transporte aqui na capital. Agora, olha só, de volta aqui ao nosso telão, veja que contradição. O ônibus é o transporte mais usado e é nele que se perde mais tempo. Bem, eu não acho que é uma contradição, né? Vamos parar para entender um pouquinho. Se perde mais tempo porque o trajeto, por exemplo, não depende do usuário. Não é? O ônibus vai passar nas comunidades que ele acha que tem que pegar mais pessoas. Não é? As paradas também não dependem do usuário. Então, quem dá o sinal no ônibus ou quem dá o sinal no ponto é onde o ônibus vai parar, ou seja, tem várias paradas no meio do caminho. E ainda tem o tempo de espera do ônibus, né? Você vai pegar um ônibus, existe um tempo aí que foi apontado pelo estudo de 24 minutos, ou seja, o tempo que você espera. E aí vamos fazer uma análise. Ele está dizendo que o ônibus é o menos privilegiado em relação aos dois transportes que estão sendo comparados, né? Em relação a 2 horas e 47 e 2 horas e 28, nós temos 19 minutos de diferença. Se 24 minutos é o tempo que você espera para poder pegar um ônibus, então, na prática, o ônibus está sendo a melhor opção de transporte, em termos de rapidez. Né? Aí você fala, poxa,
mas eu vou ter que esperar os 24 minutos em média, né? Porque na verdade 15, 30, existia uma diferença aí de tempo. Isso que eu estou falando, 24 minutos é a média fornecida pelo estudo. Você não precisa esperar os 24 minutos. Hoje você pega o Google Maps, coloca onde você quer ir e você acompanha se o ônibus está chegando no ponto ou não. Então você vai sair com uma antecedência para poder pegar o ônibus. Então os 24 minutos, na verdade, é menos do que 24 minutos. Lógico que depende, né? Às vezes terminal, alguma outra coisa, você teoricamente, às vezes não tem essa informação, né? Porque depende do tempo que o ônibus está parado mesmo ali no terminal. Mas se você está em trânsito, né? O ônibus está em trânsito, você tem como facilmente controlar isso. Né? Ou seja, a tecnologia pode ajudar nesse sentido. Então, se você parar para analisar, esses dois transportes, quem está sendo prejudicado mesmo é o carro. E por que você usaria um carro? Para ter conforto. Não é? É a única coisa, porque qual é o lado negativo de se usar um carro? Né? Eu estou afastando um pouquinho a hipótese do aplicativo. Né? Porque com o aplicativo você não precisa investir na compra do carro, você não precisa pagar manutenção, não é? Você não precisa pagar IPVA, que são os custos, impostos. Não é? Então, a única coisa que sobrou em termos de vantagem para usar o carro, não digo nem ar-condicionado, porque às vezes no ônibus você tem um ar-condicionado, mas é o conforto que você tem quando usa o carro. Essa é uma boa vantagem. Né? Agora, em relação ao tempo, necessariamente parece que o ônibus está sendo a melhor proposta. Né? Então, vamos continuar um pouquinho mais. 2 horas e 47 minutos por dia em média. Isso dá um aumento de 10 minutos esse ano em relação ao ano passado nos deslocamentos de ônibus aqui na cidade de São Paulo. Já no carro, o tempo médio é de 2 horas e 28 minutos. Teve uma redução aí de 18 minutos, né, em relação ao ano passado, segundo a pesquisa. Os especialistas dizem que essa discrepância indica que é preciso aprimorar o transporte público. Isso para atrair quem usa, né, transporte individual hoje em dia. Dessa forma, seria possível reduzir o número de veículos nas ruas e, consequentemente, o tempo de deslocamento de todos nós. Olha, o grande desafio para mim é tirar a gente do carro e levá-los para o ônibus, para a caminhada, para a bicicleta. Bem, é interessante a análise que foi feita, né? Pelo menos a inicial, em termos de comentário, porque essa pessoa ela participou, desse estudo, teve um debate onde ele participou dos estudos, pelo menos foi a pesquisa que eu encontrei. E no estudo diz que o que desestimula as pessoas a andarem com bicicleta são justamente roubos e furtos nas ciclovias e ciclofaixas. Então, o fato de você ter a infraestrutura para você usar uma bicicleta não necessariamente quer dizer que a pessoa está disposta a usar essa infraestrutura e usar a bicicleta, né? Porque cá entre nós, né? Eu lembro de ter ouvido uma reportagem onde uma pessoa estava usando a ciclovia na Marginal Pinheiros e levou umas facadas. Desestimula qualquer um, né? Então não é interessante. Quer dizer, tem outros fatores aí que acabam impactando no transporte, né? Não é simplesmente o transporte público em si, né? Ou seja, só investimento em transporte público, tem outros fatores que influenciam também, inclusive de acordo com a própria pesquisa. Esse é o maior desafio que a gente tem para enfrentar hoje em dia. A gente deveria ampliar corredores de ônibus, né, devia ampliar a segregação no geral, né, dos veículos públicos, né, do coletivo, integrar aplicativos com o transporte público, algo, quer dizer, em vez da gente pensar os aplicativos como competidores, né, e de fato eles têm substituído viagens de ônibus, a gente tinha que pensar eles como complementares. Bem, são alguns pontos de vista, o comentarista ele faz o ponto de vista que ele considera importante, mas eu gostaria de estar introduzindo, e a partir de agora eu entro com um pouco mais de respostas sobre o meu ponto de vista, mas uma análise anterior é que, se a gente considerar que de 2019 a 2024, praticamente nós estamos com o mesmo tempo de médio de duração do transporte,
sob o meu ponto de vista, diz que o meio está saturado, ou seja, já foi implementada a parte de transporte. Eu lembro desde o Jânio Quadros, que implementava transporte, a faixa do ônibus, a faixa exclusiva de ônibus. Metrô, né, que não apareceu aí na pesquisa, na apresentação da reportagem, mas ele realmente era considerado, é uma forma de você cruzar todo o trânsito, né, evitar todo o trânsito. Então, tem outras formas, e eu gostaria de dar uma pausa agora e falar especificamente sobre a forma que eu acho que é possível ter uma melhora no trânsito, mas por outras vias. Vamos parar um pouquinho e falar especificamente como eu penso que isso poderia ser resolvido e já está em andamento hoje no estado de São Paulo. Bem, aqui está o material que eu fiz para falar um pouquinho sobre uma nova perspectiva de como melhorar os transportes paulistano e o que eu entendo que está acontecendo na cidade de São Paulo. Eu vou falar praticamente em cima de 3 temas: cidadania, estratégia e infraestrutura. Pretendo ser rápido e cobrir os pontos principais. Para mim, o que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo tem um antecedente histórico, e eu estou ligando justamente com o governo JK. O slogan do governo era 50 anos em 5, e uma das coisas que principalmente ele fez foi o quê? O incentivo à indústria automobilística. Por que a indústria automobilística? Porque ela tem uma capilaridade muito grande. Então, se você fabrica um automóvel, o que vai acontecer? Você vai ter uma fábrica de vidro que vai estar do lado dessa fábrica de automóvel. A mesma coisa acontece para pneus, plásticos e assim por diante. E cada nova fábrica que é criada, você tem novos empregos. Esses funcionários vão consumir alguma coisa, que seria roupas, eletrodomésticos, comida. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo um boom na economia. Você está fazendo com que tudo cresça de uma maneira mais rápida possível. E uma vez que você coloca um automóvel na rua, o que acontece? Você tem que criar toda uma infraestrutura para ele, para o automóvel. Então você vai construir rodovias, ruas, vai criar pedágios, postos de combustíveis e assim por diante. Só que o que aconteceu? Cada cidade, cada estado tem um comportamento específico e avançou de acordo com os problemas que tiveram. Então, dentro desse contexto, cada um tentou se adaptar, criando coisas que resolvessem no momento aqueles problemas que ocorriam. Então, qual que é a minha ideia, ou qual que é a minha proposta em relação a isso? É estar fazendo investimentos muito mais pesados, que exigem o quê? Muito mais elaboração para entregar alguma coisa para a cidade de São Paulo, por exemplo. E uma das coisas que está acontecendo, que eu posso dizer, é o Rodoanel. O trecho norte ainda não está construído, e teve um leilão, onde a empresa Ápia ganhou, e tem que fazer o quê? Tem que construir 44 quilômetros. Com esses 44 quilômetros do trecho norte, que é esse aqui que eu estou destacando em azul no desenho, é onde liga o resto do Rodoanel, e qual que é a estimativa dos ganhos que se vai ter com esse Rodoanel. Então, espera-se retirar 18 mil caminhões por dia, diminuir a viagem em termos de 30%, isso na verdade acaba sendo economia de pneu, combustível, a diminuição de poluentes, 5 mil toneladas de dióxido de carbono por ano, e isso implica também o desenvolvimento econômico com uma estimativa de 15 mil empregos diretos e indiretos. Ele vai ser feito em fases. A primeira fase, que vai entregar a parte de Dutra e Fernão Dias, vão ligar com o Rodoanel, espera-se em 2025, setembro de 2025. Então, esse é uma das formas de resolver. Outra, em vez de estar se concentrando em meio de transporte individual, vamos nos concentrar em meios de transporte coletivo, em massa. O que eu quero dizer com isso? Poxa, se carro tem uma média de 4 passageiros, ônibus uma média de 70 passageiros, por que não investir em trens que tem uma média de 200 pessoas, quando você faz uma viagem de trem? E aí, o que acontece quando você faz esse investimento? Então, se você, por exemplo, pensar no metrô de São Paulo, Sé é um gargalo. Muitas vezes você vai viajar, para na estação Sé, você tem que esperar vários trens para poder entrar na estação. Então, quando você faz novos investimentos nesse sentido, você estaria tirando o gargalo de algumas estações e absorvendo alguns fluxos, inclusive de rodovias. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a estação Vila Prudente ligando com Penha, e Penha seguindo até Guarulhos, que é um dos planejamentos que hoje está sendo executado no governo do estado de São Paulo. A obra de extensão do metrô, maior obra de extensão do metrô atualmente,
é a linha 2 verde, onde tem a expectativa de atender mais de 300 mil pessoas. Quando você implementa um trem, você tem algumas reduções. Por exemplo, 297 toneladas por ano de poluentes atmosféricos são reduzidos. Gases de efeito estufa, diminuição de 34.260 toneladas. E ainda o consumo de combustível ele diminui em termos de 15.600.000 litros por ano. Então, trem tem muito ganho, produtividade, inclusive para o planeta. Agora vamos pensar, por exemplo, no caso do trem intercidades. Eu trabalhava antes em Campinas, antes de 2012, 2011, 2010. Aí o que acontecia? Eu saía da Bandeirantes, entrava em São Paulo, caía na Marginal, não conseguia andar mais. Né? Com a implementação do trem intercidades, que inicialmente vai ser entregue o trecho São Paulo-Campinas, o que vai acontecer? As pessoas que vão viajar deixam o automóvel na cidade, pegam um trem, vêm para São Paulo, trabalham, fazem o que tem que fazer aqui e voltam para a cidade. Então o que acontece? Todo aquele trânsito que desemboca na Marginal também não vai desembocar na Marginal. Se a parte anterior, que é a rota do Rodanel, já foi implementado também, o que vai acontecer? Vai diminuir o fluxo de caminhões dentro da parte interna de São Paulo. Então você tem o quê? Um fluxo menor. Isso quer dizer o quê? Você tem um melhor tempo, melhor uso do tempo no trânsito. E a mesma coisa Santos. Pode ver que dentro do planejamento, você também vai fazer o trem intercidade de Santos. Muita gente vem trabalhar em São Paulo de Santos. Então o que acontece? Vai acontecer a mesma coisa do exemplo que eu dei em Campinas. Ok? Então, outra coisa que poderia ser feita, semáforos inteligentes. Por que não colocar uma câmera, por exemplo, ou um detector em um dos semáforos, que analise a quantidade de carros que estão parados, e aí faça o quê? A mudança dos semáforos de acordo com o quê? Com a quantidade de carros represados. É possível também ligar, por exemplo, com, vamos dizer, o Waze, para entender como é que está o tráfego em outras áreas nas proximidades e fazer com que o trânsito flua de uma maneira muito melhor. É possível fazer investimento nesse sentido. E hoje existem tecnologias para que consiga fazer isso. Então, é um manejo muito melhor, porque se, por exemplo, dependendo dos horários, não existe trânsito ou não existe uma quantidade muito grande no semáforo, para quem está esperando mudar a vez do semáforo para poder liberar a outra quantidade que está represada. Bem, e aí, o último tópico, não menos importante, é a cidadania. Aqui eu estou falando um pouco mais sobre voto, você escolher o candidato, ou você entender qual que seria o candidato que seria importante, no sentido de ele tem condições de gerenciar, ou organizar, ou governar a sua cidade. Então, veja, a quantidade de complexidade no gerenciamento ou na governança de um estado, de uma cidade, é muito grande, é uma coisa complexa. Então, o cara teria que ter estudo para isso, o cara tem que ter inteligência emocional para isso, né? E ele tem que estar disposto a trazer os benefícios da administração para o cidadão. O que eu quero dizer com isso? Imagine, por exemplo, que essa pessoa que você está pensando em votar tem indício de corrupção. Negativo. Não importa se ele é o partido do seu coração. O que importa é que você está escolhendo uma pessoa que vai cuidar da sua vida e da sua morte. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo claro. Em 2012 eu perdi meu emprego e fui obrigado a recorrer ao SUS quando eu tive um problema. Eu fui no hospital de Guarulhos, é um hospital de urgência em Guarulhos. Só resumindo o que aconteceu, eu cheguei lá, depois o médico, não tinha médico para me atender, quando chegou o médico já era tarde da noite, e falou que eu tinha que fazer um exame às 6 horas da manhã. Eu saí 1 hora da madrugada do hospital para dormir um pouquinho, voltar às 6 horas da manhã e fazer o exame. Quando eu fui fazer o exame, era 10 horas da manhã, ninguém tinha me chamado. E toda vez que se falava se ia chamar, o pessoal falava que eu tinha que esperar. Bem, eu já estava morrendo de dor, a medicação já tinha parado de fazer efeito, não conseguia pensar direito, e minha esposa falou assim, se você não disser onde é que vai ser feito esse exame, eu mesmo vou procurar e vou ver onde que é isso, eu vou resolver isso. Não, o cara falou, então tudo bem, você quer ir ver, vai lá. Você passa o prédio, vai do outro lado, resultado. O prédio estava fechado, eu não fazia exame naquele dia. Perdi a confiança. Fui para um outro hospital, nesse caso em São Paulo. Aí quando cheguei, fizeram o exame, avaliaram, tinha perdido 50% da função renal nos 2 rins. Então o que tinha que fazer? Tinha que fazer uma cirurgia. Fui fazer a cirurgia, fui agendar, não tem médico. Interessante. E como é que eu faço?
Atento ao Hospital São Paulo. Chegando no Hospital São Paulo, conversei com os médicos, tudo. Só para resumir a conversa, 7 litros de soro resolveram o meu problema. Eu não precisava operar. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu poderia estar morto. Na verdade, se eu não tivesse expelido uma pedra e saído sangue da minha urina, eu estava morto aquele dia, porque eu estaria entupido e não teria resolvido o meu problema. Eu teria saído morto de lá. Então, você ter profissional que entenda quais são os problemas que são complexos na sua cidade e tem interesse de trabalhar e resolver, no sentido de que apoia a população, é muito importante. Porque tua vida está na mão dele. Então, você pensa nisso também em parte de segurança e uma série de outras coisas. Mas, voltando à parte de infraestrutura, né? O que eu quero dizer com isso? Bem, você poderia estar com um trânsito melhor, porque o Rodoanel está atrasado há mais de 10 anos. Então, o Ministério Público, durante o período que estava construindo, denunciou 14 pessoas por fraude na licitação e teve um prejuízo de cerca de 480 milhões para o poder público. Né? Atualmente é a AP que ganhou o leilão, que a empresa está trabalhando no Rodoanel. Ela iniciou a obra 5 meses antes do cronograma. E, em termos de corrupção, vamos falar do metrô, que também estamos abordando aqui. Né? Então, em 2014, a Operação Lava Jato revelou um esquema de cartel e fraudes. E o que acontece? Hoje, estações de metrô que você deveria ter, você não tem. Então, te impactou no trânsito também. Tá? Então, o que é interessante entender? De uma forma resumida. Com a sua cidadania, você escolhe o governante. Você escolhe o candidato que mais se aproxima ao que você quer. O candidato vai gerar a estratégia, que vai influenciar na sua vida através do trabalho em termos de infraestrutura. Então, se você escolher o candidato errado, a estratégia que ele vai implementar não vai te servir, ou se ele simplesmente é corrupto, ele não vai fazer a infraestrutura necessária para que você tenha uma vida melhor, e aí a gente sabe o que acontece. Né? Bem, vamos voltar para a reportagem, vamos ver o que dá para entender um pouquinho mais e ver a posição dos outros profissionais falando a respeito do mesmo assunto. Voltando então de onde paramos na reportagem, seguindo com o vídeo. Bem, a pesquisa também avaliou o tempo de deslocamento por regiões. A gente vê aqui as regiões da cidade, né? Os entrevistados das zonas norte e leste, que aparecem em verde, são os que menos perdem tempo e também perceberam uma redução do tempo gasto no transporte do ano passado para cá, segundo a pesquisa. Zona Leste aí gasta 2 horas e 15, deu queda de 21 minutos. Zona Norte, 2 horas e 11, queda de 15 minutos, né? Uma situação oposta de quem mora no centro e nas zonas oeste e sul. Centro, 2 horas e 23 minutos, subiu 13 minutos do ano passado para cá. Zona Sul, 2 horas e 46 minutos, é quem mais perde tempo no trânsito, aumento de 22 minutos de 2023 para cá. E Zona Oeste, 2 horas e 21 minutos, também os moradores dessa região, né, tiveram um aumento no deslocamento aí de 14 minutos no último ano. O pessoal da Zona Sul, inclusive, disse aos pesquisadores que está gastando, né, em média esse tempo aqui que a gente acabou de ver, e é a zona, né, da cidade, a região da cidade mais prejudicada, né, com esse tempo todo aí, 2 horas e 46 minutos por dia. Um tempo precioso que as pessoas se veem obrigadas a desperdiçar, né, como dizem os próprios pesquisadores. Os desafios nós não estamos conseguindo enfrentar na cidade de São Paulo para reduzir o tempo de deslocamento e, portanto, e consequentemente, o tempo que é desperdiçado das pessoas, né, que poderia ser, na verdade, utilizado em outras questões da vida pessoal, da vida afetiva, do lazer, da cultura. É possível. São políticas de estímulo ao transporte coletivo, melhorias, redução da lotação, melhoria da frequência, efetivamente, para que as pessoas possam utilizar o transporte coletivo, melhoria das ciclovias, para que possam usar a bicicleta, melhoria das calçadas, para que possam andar com mais segurança. Então tem todo um caminho que pode ser feito para que a gente estimule a mudança dessa forma como as pessoas se utilizam para transitar numa cidade como São Paulo. Bem, vamos ver o que diz a autoridade municipal. A prefeitura diz que desde 2021 implantou 54 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus e incorporou mais de 4.200 veículos com maior capacidade de passageiros. Diz também que as obras do BRT na Radial Leste já foram contratadas para começarem em breve. E acrescentou que o aquático, que faz a travessia pela represa Billings, reduziu o tempo de deslocamento entre o Cantinho do Céu e o Mar Paulista. Bem, essa reportagem que eu queria trabalhar com vocês. E por último, eu deixo um vídeo falando sobre
o status dos investimentos e andamento das obras no metrô e a parte de trens do estado de São Paulo. Eu acho interessante você cobrar as autoridades que estão trabalhando nesse momento em relação a isso, ou pelo menos ter uma ideia. Eu acredito que em 2025, 2026 as melhoras no trânsito sejam percebidas. Inclusive existem planejamentos até 2030. Vamos ver como é que a política se comporta na cidade e no estado de São Paulo. E por último, vou anexar aí o vídeo do andamento do Rodanel Trecho Norte, para vocês terem uma ideia de como está já o andamento das obras. De uma forma ou de outra, muito obrigado por ter chegado até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Governador, mudando de assunto, sobre transporte público, chegaram alguns trens da linha 17 Ouro, que é a linha mais atrasada do metrô de São Paulo há muito tempo. Quando que essa linha vai começar a rodar? O cronograma está mantido? Tem alguma novidade sobre o transporte público para ser anunciada aqui no Jornal Gente? Pedro, a linha 17 vai começar a funcionar em 2026 e o que nós planejamos está seguindo aí a risco o cronograma. Então, de fato, nós tivemos a chegada de um trem, dos 14 previstos, a gente vai começar daqui a pouco a receber um trem por mês. Nós vamos montar esse trem agora até o dia 30 de setembro. No início do ano que vem ele vai ser içado, né? Então a gente começa a fazer uma série de testes dinâmicos com esse equipamento. No início do ano que vem a gente iça ele para a estrutura, né, para a superestrutura ferroviária, para a superestrutura de vigas, lá no Pátio da Água Espraiada, e a partir daí a gente começa a fazer os primeiros testes já com equipamento vazio, com equipamento se movimentando. E é o tempo que a gente avança na instalação de sistemas de comunicação, de despacho de trens, também na conclusão dos terminais que estão em obra neste momento. De maneira que em 26 a gente possa iniciar, de fato, a operação e atender as pessoas. Tem muita coisa andando na questão do transporte metroferroviário aqui na capital. Só para se ter uma ideia, em 50 anos de história, nós temos aí 104 quilômetros de trilhos de metrô. E a nossa ideia é que em 26 a gente tenha mais de 50 quilômetros em obra, ou seja, 50% daquilo que foi feito nos últimos 50 anos. O que eu posso citar de relevante? Também a obra da linha 6, que está com o cronograma bastante em dia, tá indo muito bem. Então, em 26, a gente quer iniciar a operação da Brasilândia para atender lá a Zona Norte até a estação Sesc Pompeia. Em 26, a gente chega na estação São Joaquim. A gente quer aproveitar essa mobilização que existe lá para estender o metrô já nas duas pontas, na ponta sudeste em direção a Moca e na ponta noroeste na direção de Velha Campinas. Então, para aproveitar que nós temos 2 tuneladoras trabalhando ao mesmo tempo. Acabamos de lançar receber, na verdade, uma manifestação de interesse privado que vai virar uma proposta de manifestação de interesse para a construção da linha 16, que é uma linha nova que vai atender a Zona Leste, e o nosso objetivo é chegar no futuro à Vila Prudente com o metrô, que vai interligar também com outras linhas. Hoje, nós temos a obra andando bem da linha 2, então a gente começou no Complexo Rapadura e está indo em direção à Vila Prudente, e a gente já se prepara e já demos a ordem de início para começar a escavação da Penha em direção à Dutra para atender Guarulhos, que é a segunda etapa dessa linha 2. A tuneladora está prevista de chegar no primeiro semestre de 26 e iniciar ali seu percurso, e de fato a gente tem que programar isso com muita antecedência. Então observe, a gente dá uma ordem de serviço em 24 para a tuneladora chegar em 26. É um equipamento de grande porte, não tem grande disponibilidade desses equipamentos no mundo. Hoje tem 3 trabalhando ao mesmo tempo. Aqui na cidade de São Paulo é a maior mobilização de tuneladoras da nossa história. Estamos já com o projeto executivo fechado da linha 4, né, que vai ter a sua extensão, e a gente vai começar a obra no início do ano que vem, que é a saída da Vila Sônia em direção a Tabuão, com mais 2 estações. Também já fechamos aí projeto e vamos iniciar a obra da extensão da linha 5, que vai ligar o Capão Redondo ao Jardim Ângela. Então, outra questão importante. A linha 15 está em obra em 2 extremidades, uma em direção a Ipiranga e outra na direção Jacopêssego, então também vai ter a sua extensão, e é uma obra que também está andando aí dentro do cronograma. E hoje a gente estrutura a concessão da linha 11, 12 e 13, o leilão deve acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, e já planejando
as novas expansões do metrô, particularmente a linha 19, que vai sair do Anhangabaú em direção a Guarulhos, e a linha 20, principalmente, que vai atender o ABC, né, saindo de Santo André, na direção aí do centro da cidade, na direção de Santa Marina. Estamos trabalhando na estruturação da concessão da linha 10, conjugada com a linha 14, e a linha 14 é uma linha que sai lá da Estação Pirelli, no ABC, em direção aí ao Bom Sucesso, lá em Guarulhos, cruzando toda a zona leste da capital. E falando aí de transporte intermetropolitano, a gente tem, né, já fizemos o leilão do trem Intercidades Campinas-São Paulo, que começa a obra em 26, e eles assumem a operação da linha 7 ano que vem, né, em 25, e já estamos nos preparando para no ano que vem fazer o leilão do segundo trem Intercidades, que vai ser o Sorocaba-São Paulo, né, também um trem muito importante. Iniciamos com o BID os estudos para que no futuro a gente possa leiloar o trem São José dos Campos São Paulo e o trem Santos-São Paulo. Pedras lá, quem é que lembra? As escavadeiras removendo as pedras, e hoje nós vamos dar uma olhadinha de perto, fica tranquilo que já nós vamos baixar esse drone, deixar o drone bem baixinho para vocês visualizarem no detalhe como é que estão as obras lá no túnel que desabou, um dos pontos mais complexos, né? Um dos, né? Tem ali também o trecho ali do Vista Alegre, que é também muito crítico lá, tem vídeo aí no canal. Naval, você sobrevoou o Vista Alegre? Sobrevoei Brasilândia, tá tudo aí no canal, até a região lá de Perus, ali onde, né, praticamente finaliza esse trecho, ali na Raimundo Pereira de Magalhães, né? Bom, é isso aí, pessoal. Vamos trazer no drone e já faço aquele pedido muito importante pra vocês. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Não é inscrito ainda? Então já clica aí no botãozinho pra se inscrever. É de graça, você não paga nada, tá certo? Mas não esqueça de ativar o sininho aqui pra receber o asfalto novo. Asfalto novo no Rodoanel. Que top, né? Como eu queria dar essa notícia, viu, pessoal? E até que fim nós estamos dando essa notícia. Olha que bacana aqui. Não tinha essa base aqui, né? O último vídeo que eu